bem-vindos a mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Meu nome é Rogério Tucci e hoje eu tenho o prazer de receber para uma conversa sobre Fashion Law André Mendes, Mariana Valverde, professores, especialistas na área. Um prazer para a ASP recebê-los e muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Rogério, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje falando sobre um tema que a gente gosta tanto e ainda mais depois do sucesso que foi a revista aí, que foi lançada em junho. Sem dúvida, sem dúvida. Revista número 162, revista do advogado número 162. Rogério, muito obrigado pelo convite da ASP. É um prazer para a gente estar aqui, eu e Mariana, falando para vocês desse tema tão apaixonante, tão importante, tanto para a indústria da moda, quanto principalmente para os advogados e todos os operadores do direito para falar sobre Fashion Law. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Maravilha. Vamos então começar a nossa conversa com uma pergunta mais genérica. Como que começou esse segmento? Como que vocês têm visto a evolução desse mercado nos últimos anos? Essa é uma pergunta muito importante porque, enfim, o Fashion Law ele tem uma história aqui no Brasil, mas ele tem o seu início muito marcado no exterior, principalmente vinculado à Fordham University, que é uma universidade americana com sede em Nova York, e é uma professora chamada Susan Scafidi que resolveu, em determinado momento, achou que era importante reunir profissionais do direito que pudesse responder ou agregar valor a questões jurídicas do mercado da moda. Então, criou-se um instituto chamado Fashion Law Institute, vinculado lá à Fordham University de Nova York, e aí reuniu especialistas que pudessem um pouco aqui e ali responder algumas questões jurídicas do dia a dia de empresas de moda, né? Questões que vão desde propriedade intelectual, quer dizer, como é que você lida com a questão da concorrência entre marcas, quando uma, em tese, se apropria a ideia materializada de um produto, de uma roupa, de um vestido, de uma bolsa, de um acessório, como é que você ajuda essas empresas na parte contratual, como fazer contratos de forma que você consiga proteger os seus negócios, internacionalização de mercado de moda, questões tributárias complexas, questões trabalhistas sensíveis, né? A moda tem ali, não só aqui no Brasil, mas acho que no mundo inteiro, um desafio de resolver questões relativas a direitos trabalhistas. Aqui e ali há problemas de empresas que são acusadas de fazer trabalhos análogos à escravidão ou o que quer que seja, questões ambientais, enfim, todas essas áreas do direito convergindo para uma indústria muito importante chamada direito da moda. Então, ali a gente considera, eu acho que o mundo inteiro considera Nova York e o Fashion Law Institute na Fordham University como a pedra fundamental de início da questão do Fashion Law no mundo. Aqui no Brasil, eu acho que foi mais ou menos a partir de 2011 que isso, de uma certa forma, reverberou aqui no mercado brasileiro. Mas vou deixar a Mariana comentar um pouquinho dessa história aqui no Brasil. O Brasil ele tem uma representatividade muito grande no mercado da moda, né? É um país que forneceu aí diversas top models, né, pro mundo na era anos 90, anos 2000, as top models brasileiras fizeram aquele sucesso. É um país que sempre foi visto por criações muito importantes no mercado de moda. E a partir do surgimento do Fashion Law em Nova York, o Brasil não podia ficar de fora dessa onda, né? E aí, o Michel Porcino, que é um advogado, conheceu a Susan, conheceu o trabalho da Susan em Nova York e resolveu trazer para o Brasil. Na época, o Michel chegou no Brasil falando de Fashion Law e todo mundo falando, gente, o que é isso, né? É ensinar advogado a se vestir, é para quem gosta de moda, mas foi fazer direito e ficou na dúvida. Foi aquela confusão. E o Michel, muito inteligente, é um empreendedor, é um advogado empreendedor. O que ele fez? Ele foi atrás de advogados que já atendiam empresas e profissionais da área de moda, reuniu esses profissionais e trouxe esse conceito. Falou, gente, a gente não pode ficar de fora, vamos trazer o Fashion Law para o Brasil. Eu e o André tivemos o prazer de sermos convidados para iniciar o Fashion Law no Brasil. Isso foi aproximadamente 2010, 2011, né? Acho que final de 2011. 2010, 2011. Ele trouxe, a gente sentou com outros advogados também que já atuavam no setor e dissemos, bom, vamos trazer o Fashion Law para o Brasil. Como a gente vai colocar esse conceito no Brasil? Vamos começar a fazer cursos. A gente fez um evento em final de 2011, foi o primeiro em São Paulo. Inclusive, na época, foi até nós fizemos no auditório do meu escritório, uma coisa pequena.
Logo em seguida, fomos para Firjan, no Rio. E aquele conceito ele começou a ser expandido, com muito preconceito. Então, você falar disso num tribunal, falar disso para advogados tradicionais, era algo muito, muito complicado na época. Mas foi um trabalho de formiguinha. Então, esses eventos eles foram se consolidando. Os próprios players do mercado, os principais players do mercado de moda, começaram a se interessar pelos debates, porque viram que aquilo podia beneficiar o mercado de moda. Claro. Né? Era um grupo de advogados tratando de todas as áreas do direito voltadas para uma necessidade específica do mercado de moda. É muito interessante. E qual era o diferencial disso, né? Qual é o diferencial do advogado que atua no Fashion Law? É conhecer o mercado da moda. Entendi. Conhecer a indústria, as necessidades, as práticas do mercado, né? É importante para que você possa atuar. E com isso foi crescendo bastante o Fashion Law no Brasil. Hoje a gente já fala de Fashion Law nas principais instituições de ensino, com cursos de especialização, com até matérias optativas da graduação. Então, esse conceito, hoje já temos peritos especializados em Fashion Law para discussões judiciais. E assim, foi crescendo. Temos a ASP falando de a ASP lançando law, revista, né? Gravando podcast. Nós temos os diretórios internacionais que ranqueiam os escritórios, também já nomeando quem são os principais como uma escritórios área específica e profissionais como área autônoma. Essa questão de área autônoma, porque, veja, o Fashion Law, diferentemente de outras áreas de nicho, não tem um marco regulatório. Quer dizer, você não tem nem no Brasil e nem no exterior um código da moda, um direito da moda que regule situações entre players, né? Então, uma questão central, por exemplo, do Fashion Law, que a gente chama de núcleo duro, são questões de propriedade intelectual. Quer dizer, tudo um pouco nasceu dali. Quer dizer, como é que você protege criação de moda? Como é que você faz para proteger? E, nesse caso, não serve apenas você ter, por exemplo, o registro do NPI da marca, do nome que dá nome. Então, sei lá, vou citar algumas marcas de luxo internacionais, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Não basta essas marcas todas operam no Brasil, elas têm o registro aqui no INPI dos seus ativos de propriedade intelectual, só que na hora de você proteger aquele ativo, não basta você ter apenas o registro dessa marca, seja na sua modalidade mista ou nominativa. Como é que um pequeno criador, né, do que a gente chama até de slow fashion, podemos falar um pouco do que é slow fashion daqui a pouquinho, um pequeno fashion design, um pequeno criador de moda pode impedir que o terceiro se aproprie daquela ideia que ele teve, daquele vestido, daquela bolsa, daquele acessório e venda como se fosse a mesma coisa, exercendo uma concorrência desleal. Então, existe uma complexidade porque você não tem, nem no Código de Propriedade Industrial e nem em outros, algo definitivo, né, um artigo específico para aquelas situações. Então, para você resolver esses conflitos de concorrência desleal, quando há, e aqui eu vou usar alguns termos técnicos da área de propriedade intelectual, aproveitamento parasitário, concorrência parasitária, que acontece muito nesse meio, você tem que se lançar de um mosaico de instrumentos jurídicos para defender criação. Então, você bebe um pouco da lei de propriedade industrial, um pouco da lei de direito autoral, um pouco do conceito de concorrência desleal, algumas questões de direito do consumidor, enfim, para tentar proteger criação de moda. No início até existia uma grande discussão se a lei de direito autoral pode proteger criação, porque se você for na letra da lei, você tem lá livros, música, obras de arte, mas você não tem lá moda, você não tem lá vestuário. Então, esse rol é taxativo ou exemplificativo? E, passado o tempo, me parece que ficou realmente pacificado, inclusive nos nossos tribunais, de que sim, a lei de direito autoral pode ser um dos diplomas legais utilizados para proteger a criação, porque aquilo realmente é uma produção intelectual, né, de alguém que faz um desenho concreto. Agora, precisa ser algo materializado, né? Não é simplesmente uma ideia, eu vou fazer o vestido tal, a bolsa tal. Fala, não, é aquele produto que tem características específicas, que tem uma determinada cor, que tem um determinado corte, que de repente vira um best-seller de venda do mercado, e isso de alguma forma precisa ser
protegido. É o que aconteceu, por exemplo, para citar um caso internacional, que ficou muito conhecido no mundo, e é um daqueles leading cases mundiais de fashion law, com o caso do Louboutin. Não sei se você quer comentar um pouco o caso do Louboutin, Mário, eu complemento aqui. O caso do Louboutin, a gente fala que é um marco inicial do fashion law, porque a Susan Scafidi, que é a criadora, né, do fashion law, ela discutia num blog, antes mesmo até de montar o instituto dela, ela discutia cases de moda num blog. Tá. O sucesso foi tanto que acabou se tornando aí um instituto dentro da Fordham. E no caso do Louboutin, o que acontece? Todo mundo conhece, né? Todo mundo que gosta de moda sabe, né? Que o Louboutin tem como uma marca registrada a sola vermelha. Sola vermelha. E, na época, Yves Saint Laurent lançou um sapato também com a sola vermelha. E aí passou-se a discutir se Yves Saint Laurent estava, de fato, copiando o Louboutin ou não, e se aquela sola vermelha deveria ser utilizada com exclusividade pelo Louboutin, né? E são detalhes que são abordados nessas discussões, porque a questão era: Yves Saint Laurent tinha a sola vermelha apenas numa parte, não era a sola inteira. Tá. Era só a frente. Louboutin já tinha a sola inteira. Então, aí é uma marca registrada da Louboutin. E esses casos foram sendo discutidos porque foi o que o André comentou. Não existe uma legislação que está dizendo, olha, pode ser dessa maneira. A gente tem a marca de posição, né, que são essas, justamente a sola vermelha, mas a gente não tem aí uma legislação dizendo, olha, isso vai ser considerado ou não uma marca de posição. É bem essa... São assuntos que eles vão surgindo de acordo com a necessidade da moda, e o direito vai tratando sobre ele. Até outro conceito que foi bem difundido e hoje é muito discutido é do trade dress. Porque antigamente você dizia assim, eu não posso copiar uma marca, não posso chamar com o mesmo nome, mas eu posso usar as mesmas características. Hoje, isso já é bem coibido, inclusive pacificado pelas decisões judiciais, que se você faz uma loja com a mesma cor, com o mesmo perfume, e você entra nela e tem uma sensação que você está num concorrente, você tem uma cópia de trade dress. Esses são todos conceitos que hoje, em 2024, a gente já tem precedente, mas que lá em 2011, 2012, isso não estava tão assim claro do jeito como a gente está colocando. O Fashion Institute é de quando, mais ou menos? 2012, o do Brasil, porque a Mariana estava contando a história, né? Que quando a gente começou aqui, a gente resolveu também fundar um instituto aqui. O legal. Fashion Business and Law Institute, né? Tá. Então, o da Susan Scafidi, eu diria por volta de 2008, mais ou menos. 2009 foi o primeiro. E aqui no Brasil, a partir de 2012, mais ou menos. Praticamente concomitantes. Um pouco depois, acho que algum tempo depois. E muito para discutir esses casos que não se tinha uma resposta imediata, né? Essa questão da discussão da importância da cor é muito importante no mercado. Você tem marcas que são conhecidas pela sua tonalidade. Então, você tem a caixa da Tiffany com aquela cor específica, claro, aquele azul Tiffany muito representativo. Você tem a questão do Christian Louboutin fazendo sapatos com sola vermelha. É engraçado também, complementando um pouco o que a Mara disse, porque a Saint Laurent, não só ela, depois outras marcas também quiseram fazer sapatos com sola vermelha, inclusive aqui no Brasil. E um dos argumentos, vou tentar simplificar, porque é um pouco mais sofisticado que isso, é dizer que Louboutin não poderia ter exclusividade desse uso, porque várias marcas no passado já sabiam. Então, sola vermelha já tinha na corte do Luís XV, sola vermelha já tinha, por exemplo, em coleções anteriores, muito antes. Então, quem é você, Louboutin, para dizer que só você pode fazer sapato com sola vermelha? Onde está escrito isso? Qual é a proteção? E aí, um dos argumentos que eu acho que prosperaram e acabou tendo esse lead case nos Estados Unidos, depois outras ações em outros lugares do mundo. Inclusive aqui no Brasil. Acho que um dos argumentos que prosperou, tentando um pouco simplificar, é dizer o seguinte, falou, olha, é verdade que já teve antes, é verdade que outras já tinha na corte de Luís XV, etc. Mas quem criou um produto que não é só a sola, como a própria Mari colocou, quer dizer, é uma sola específica de um solado específico, de uma cor específica, dentro de um ornamento de um sapato específico. Quem criou esse produto para hoje, 9 entre 10 mulheres terem um objeto de desejo de usar aquele sapato, que tem um custo elevado muito alto, em que você olha e você identifica na hora que é um Louboutin, fui eu. Isso tem um valor.
Isso tem um valor e precisa ser protegido. Chame do que quiser. Pode não estar na lei X, na lei Y, mas quem teve essa ideia materializada fui eu. E agora é razoável que outros players do mercado simplesmente copiem e ganhem lucros, etc., em cima da ideia que eu tive. Sei. Então era um pouco essa discussão, que é a discussão também que tem de outros ativos de propriedade intelectual, né? Qual que foi o resultado do caso do Lobutan? A gente teve... Bom, no final das contas é o seguinte, esse caso teve tantos desdobramentos, sabe aquela coisa que você ganha, perde, do e tal, mas não sei, hoje em dia acho que o que prevaleceu foi o argumento do Lobutan. Houve um regramento no final das contas, não só lá, mas em outros ordenamentos jurídicos, no sentido de que, sim, você pode ter o direito exclusivo àquela produção. Tem uma diferença um pouco também de país para país, porque nos Estados Unidos essa questão da proteção de cor é muito diferente do Brasil. Ah, é? A lei de propriedade industrial, a gente não tem na nossa legislação uma coisa específica dessa questão da proteção de cor. A mesma coisa a discussão sobre marca olfativa. O que é marca olfativa? É você aquele cheiro. Quando você vai, quem tá nos ouvindo aqui já foi em shopping center, já deve ter percebido que algumas marcas, quando você entra na loja, você sente aquele cheirinho. Claro. A Victoria's Secret. Toda mulher entra, já sente aquele cheiro. Existe um cheiro que é uma marca registrada, entre aspas. E aí o que aconteceu? Que outros vão falar, eu quero ter o cheirinho igual daquela marca. Eu falei, bom, se eu tô sentindo esse cheiro, então eu tô entrando numa loja X, numa loja Y e tal, então essa discussão, tá bom, mas como é que protege marca olfativa? A gente não tem esse regramento aqui no Brasil. Sei. Então, tudo isso acho que me vira um pouco desafio de como é que você então protege esses ativos. Esses ativos dá para proteger? Você tem a segurança, você vai ter o direito ao uso exclusivo de um determinado período, porque a marca é fácil, a marca você faz o registro. Se depois de um certo tempo o NP te conceder o certificado daquela marca, aquele nome, seja na forma nominativa, seja na forma mista, tridimensional, o que quer que seja, você tem durante um período, né, renováveis por iguais períodos, os direitos exclusivos daquela marca. Agora, e criação de moda, que não é só a marca, que é um ornamento, que é uma bolsa, um acessório? Aqui no Brasil mesmo, a discussão do Lobutan, se me falha a memória, da última vez, em primeira instância, eles entenderam que não existia exclusividade nessa utilização. E, em segunda instância, isso foi Justiça Federal, foi do Rio de Janeiro, Federal do Rio de Janeiro, entendeu que sim, que reverteu e que existia essa exclusividade aplicada para um sapato de salto, sendo a sola inteira, não só o detalhe do começo, né? E uma questão importante aí também nessas discussões é como as marcas de luxo se posicionam no combate a essa cópia ou inspiração. Porque, de fato, o Lobutan tomou uma providência lá atrás, porque Yves Saint Laurent é uma marca de luxo também. E as outras marcas que não são marca de luxo, que acabam se apropriando também, ou se inspirando, ou copiando, também é uma questão que hoje é muito debatida no Brasil e que está englobada aí no Fashion Law. Sim. A gente tem algumas situações, por exemplo, que são mais fáceis de identificar. Por exemplo, outro tema que faz parte do que a gente chama de núcleo duro do Fashion Law é a questão da pirataria ou contrafação ou, enfim, falsificação de produtos. Quem talvez sofra mais com isso, historicamente, seja a indústria de luxo, né? Que tem aí produtos que são best-sellers de vendas no mundo inteiro e que acabam sendo copiados. Isso se tornou um desafio ainda maior, porque houve uma sofisticação disso. Alguns lugares do mundo, como a China, por exemplo, tem plantas que fazem produtos, plantas industriais, que fazem produtos muito semelhantes. Então, a cópia hoje se sofisticou. Inclusive, existe uma discussão, outro dia eu ouvi de alguém falando, não, isso aqui não é uma cópia, é uma réplica. Como se réplica também não fosse falso, né? Quer dizer, réplica, por mais que seja bem feito, quer dizer, você não tem ali a autenticidade do titular da marca. Tem um mandado de mercado, que é um pouco contraditório, para dizer que algumas marcas de luxo que tem produção na China, durante o dia fazem para a marca de luxo e durante a noite fazem a réplica. E aí existe uma discussão. Fala, bom, pode até ser original no sentido que tem a mesma origem, mas ele não é... Sai do mesmo lugar. Porque sai do mesmo lugar, mas ele não tem o quê? A autenticidade. Claro. Quem dá a autenticidade é o titular da marca, que tem um know-how, que fez aquilo. Mas veja, é muito tênue um pouco ali. E aí fica uma normalização, né, dessa pirataria, da cópia. Sim.
achei engraçado que essa semana apareceu para mim no TikTok, Reels, algum videozinho de uma propaganda de uma chinesa que tem loja na 25 e falando, olha, Vivara, Tiffany, na loja 60 mil, aqui R$10, ela fala. E assim, propaganda. Olha. Tem 500 mil seguidores, cada um com uma visualização. E lá, assim, mostrando, olha, se você não tem dinheiro para comprar na Tiffany, eu tenho aqui para você por R$10. E essa é uma discussão das marcas de luxo, até que ponto está acontecendo um desvio de clientela ou não nesse momento. A chinesa está, de fato, desviando uma potencial cliente da Tiffany ou da Vivara? Ou quem tem o potencial para gastar R$60 mil na eles são concorrentes ou não? Porque ou não. Um produto de 5 mil não concorre com outro de 500. Ou sim, está, porque de repente poderia estar canalizando... Ou será que aquela pessoa que comprou a réplica, né, ou a cópia de R$10, não tem o sonho de ter a de 60 e quando ela tiver condições ela não vai ser uma consumidora? Essa é uma discussão que no começo existia, não, vamos combater qualquer tipo de cópia e venda, que hoje é humanamente impossível, né? Por mais ações, legislações e providências que sejam tomadas. Por isso que acabam escolhendo as suas brigas. Mas, de fato, é uma discussão. Será que realmente vai ser... está acontecendo um desvio de clientela ou não? E ficou mais difícil combater, porque antes você tinha só que determinados centros comerciais que vendiam produtos contrafeitos ou pirateados e tal. Né? Então, você tinha situações como, por exemplo, aqui em São Paulo, na Rua 25 de Março. Hoje em dia, até ainda tem ali, acho que na região da Avenida Paulista, algumas galerias que, inclusive, copiam até o Trade Desk. Você vai lá e tem como se fosse a loja da Tiffany. Eu vi outro dia uma loja lá muito parecida com a cor, com a embalagem, com a sacola. Seguindo a linha da Turquia, né? Na Turquia, o mercado, em Istambul, você tem um mercado onde eles servem até champanhe quando você vai comprar uma réplica. Existe isso. Que é para copiar também a experiência de compra. Entendi. Porque uma das questões do consumidor de luxo é ter a experiência de compra. Então, estou copiando até a experiência de compra e fazendo um preço bem inferior. Então, ficou difícil, porque antes você tinha só esses centros, canais, que a gente chama físicos. Hoje em dia não, já há muito tempo, com os sites, com as redes sociais, você tem uma forma pulverizada muito forte de venda de produtos pirateados, contrafeitos. E como é que você combate isso? É que nem enxugar gelo. Você consegue uma ordem judicial para fechar um site, derrubar um link hoje, ou um perfil numa rede social hoje, amanhã tem 3. Imagina. E como é que você combate isso? Né? E outra coisa, é muito difícil porque no final do dia, quem dita um pouco é o mercado. Quer dizer, se tem essa venda é porque tem mercado. E aí, como é que você freia isso? Então, é uma discussão um pouco complexa. Esse combate, ou seja, de quanto essas grifes de luxo ou não luxo destinam para o combate, flutua um pouco ano a ano, tem que escolher as brigas, como a Mariana colocou, mas é um problema clássico aí de empresas de luxo que enfrentam a questão da pirataria. O que é muito diferente, acho que é importante também fazer essa distinção, é quando você faz uma cópia de um produto, não pirateando ela no sentido de não querendo se fazer passar. Porque uma coisa é você comprar gato por lebre, quer dizer, eu comprei ali a Tiffany achando que era original e não era. Ou eu até sabia, mas eu sei que aquilo foi uma pirataria. A outra coisa é, vamos mudar aqui o exemplo. Quando você faz, por exemplo, um vestido ou uma bolsa, vamos pegar o exemplo da Hermès, que é um outro caso também clássico que a gente tem aqui, podemos comentar um pouquinho. Então, a Hermès é uma marca francesa, icônica de luxo, que tem 2 ou 3 bolsas icônicas e que estão entre as mais caras do mundo, objeto de desejo de 10 entre 10 mulheres. Né? E aí, de repente, vem uma marca terceira e que se inspira na criação. E veja, e não é uma marca que tá pirateando, não é isso. Ela tenta mais ou menos se inspirar naquilo para fazer um diferente. Ou um vestido, você tem uma estilista que teve uma ideia de fazer um vestido transpassado e daqui a pouco uma outra estilista concorrente se inspirou e fez. Tá bom, mas até onde vai a inspiração e onde começa a cópia? Até onde você pode dizer que aquilo foi uma... Tem outro argumento também de homenagem. Não, eu estou fazendo um produto que eu estou homenageando a marca tal, eu estou me inspirando. Tá bom, até onde vai essa inspiração ou essa homenagem? E a partir de que momento você passa a calçar infrações de propriedade intelectual, que você, na verdade, está se aproveitando daquilo? Então, é uma discussão, uma questão difícil de você tecnicamente apurar. Quando você vai para o judiciário...
E sempre no início, aqui e ali, a gente encontrava juízes que não tinham tão boa vontade para analisar o caso concreto, tinham um certo até preconceito, eu acho, com o mercado. E, na verdade, nós estamos falando de uma indústria bilionária. A moda emprega no mundo inteiro e aqui no Brasil um número considerável de pessoas. Estamos falando de bilhões de investimentos, né? Nós aqui no Brasil, falando agora do nosso mercado interno, somos um dos povos que mais consome cosmético, moda, beleza, estética. A gente gosta, as pessoas... O brasileiro gosta de se vestir bem, de estar bem maquiado e tal. Então, tem uma importância muito grande numa cadeia de empregos muito grande. Então, não estamos falando de futilidades, nós estamos falando de uma indústria muito importante e como é que você cria regras concorrenciais minimamente equilibradas entre os players. E aí a gente está falando bastante aqui de mercado de luxo, né? E muita gente fala, fashion law, só se discute mercado de luxo. Não, né? Temos que falar também daqueles pequenos, os estilistas, as lojas menores. Não só o mercado de luxo, a gente tem aí uma situação também de José Paulino, Brás, que é um mercado gigantesco, significativo, que também sofre com questões que envolvem o fashion law. A questão do trabalho escravo, terceirização, quarteirização, o descarte do lixo. Então, a gente entra aí numa questão de reciclagem ambiental. Então, você tem uma lei de resíduos sólidos. Como é que a indústria lida com com o lixo que é gerado por essa indústria? Então, essa é uma outra questão de fashion law. As cópias que acontecem dentro de produções menores. A gente tem casos de estilistas que criam uma coleção inteira. Por exemplo, nós tivemos um caso que foi bem discutido. O estilista criou uma coleção inteira de bodies, né, para mulheres. Uma outra estilista fez exatamente a mesma coisa. Utilizou a mesma modelo para fazer as fotos e o mesmo estilo de fotos. Poxa, eu não estou falsificando porque, de fato, eu não coloquei a marca da outra pessoa. Mas eu me inspirei ou eu copiei? Eu quero me passar por ela ou eu não quero? Eu estou colocando um preço menor para desviar a clientela? Então, eu não estou falando necessariamente de um mercado, de uma loja grande, não é só, de uma marca grande. Não é só isso, E isso, né? É fair? Isso é razoável? Isso o nosso ordenamento permite ou coíbe? Qual é o limite disso? Agora, como dito, não há um marco regulatório. Então, uma pergunta também que eu já deixo aqui. Se vocês acham que o segmento já tem maturidade suficiente para uma lei. Ou se ainda não, ou se a sofisticação dos conflitos ainda estão se aprimorando. Agora, o caminho, vocês acham, é registrar muito? Dá para registrar o body com a estampa tal, a cor da sola do sapato, a cor da caixa, o aroma, ou não é? Ou a questão tem que ser mais repressiva, evoluindo que a gente venha a entender que é concorrência desleal? Tá, são duas perguntas diferentes, vou dar a minha opinião, depois a Mariana concorda, complementa ou discorda, enfim. Porque a primeira, principalmente, é muito polêmica. Essa questão de você ter ou não ter um código de moda, você não tem isso no mundo inteiro. Para dizer que não tem, na França, que é o berço da haute couture, da alta costura, etc., tem aqui e ali, talvez, mais mapeado precedentes para lidar com questões de concorrência desleal, de criação de moda mais sofisticadas do que o resto do mundo. Tá. Mas você não tem propriamente um código ou uma lei específica de moda, isso não tem. E existe uma polêmica muito grande, há argumentos favoráveis e argumentos contrários para se ter isso, mas talvez até hoje não tenha se criado. Uma das dificuldades é o seguinte: a moda é um mercado muito dinâmico. O que é realidade hoje não é mais realidade semana que vem. A coleção que você criou hoje, que faz sentido, que está imediatamente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no que quer que seja, que são redes que o mercado da moda usa muito, o que faz sucesso hoje, o que vende hoje em termos de coleção e inspiração, não é mais o que vai vender daqui a 3 meses. Né? Daí a gente tem, inclusive... Podemos comentar um pouquinho depois o conceito de fast fashion, o que é o fast fashion, que são trocas de coleções muito rapidamente. Então, você criar uma normatização que dê, sei lá, um período de exclusividade de uso, talvez não faça sentido. E o argumento contrário é que isso engessaria a dinâmica do próprio mercado. Tanto que eu já ouvi de muito estilista, de hoje e do passado, dizendo a forma de você combater
questões de cópia é você fazendo diferente de novo. Faça de novo diferente. Essa questão da cópia vai mudando. Tem uma frase célebre de Chanel, acho que de 1920, falando, olha, eu acho, já que eu estou sendo copiada, significa que eu cheguei lá. Porque se estão copiando a ideia que eu tive materializada, é porque eu estou fazendo sucesso. Ninguém copia o que não faz sucesso. Ninguém copia o que não faz sucesso, só se copia best-seller de venda. Então significa que e a forma de eu combater isso é eu fazer de novo diferente. Então, para tentar responder essa tua primeira pergunta, eu não sei se a Mari, antes de passar para a segunda, não sei se a Mari concorda, é assim, talvez criar um marco regulatório não vá resolver tanto. Então, talvez seja melhor realmente você utilizar os diplomas que a gente já tem aqui no Brasil, lei de propriedade industrial, lei de direito autoral, questão de concorrência desleal, enfim, você usa a lei de direito do consumidor, se você está induzindo o consumidor a erro ou não, perfeito, as leis de direito concorrencial, talvez funcione, e os precedentes que aos poucos a gente foi formando, talvez resolva melhor o caso concreto e talvez a gente tenha uma dificuldade de não precisar ter um código, mas eu não sei se nesse ponto a Mari concorda ou discorda. Até as leis já existentes, já existe uma tentativa de adaptação e alteração, diversos projetos de lei que objetivam atualizar e, inclusive, coibir algum desses problemas que a gente colocou ou ajudar no combate a uma pirataria, cópia. A questão é o tempo. O André bem pontuou. Por quê? Eu começo a discutir um projeto de lei. Até ele ser aprovado, o problema já ficou velho. Já tem um outro problema acontecendo. Então, acontece muito. Vamos discutir sobre pirataria. Vamos aumentar a pena para a pirataria. A pena para quem vende para esse comércio, ela é muito pequena. Vamos aumentar. Até isso ser aprovado, até de fato você conseguir aplicar. A mesma coisa com a questão de marca. Vamos coibir quem faz um registro de marca. Vamos punir aquele que faz um registro de marca indevidamente, apenas para vender para terceiros. Tá, até eu apurar, até conseguir isso. Eu brinco que a gente dorme achando uma coisa e acorda já não é mais. As questões de inteligência artificial, todos os dias nós temos questões novas. Então, se eu crio um marco regulatório pensando na proteção de uma criação de direito autoral ou até mesmo uma alteração da lei de direitos autorais para englobar a proteção de uma criação de moda, como é que fica aquilo que é feito através de inteligência artificial? Os skins, que são as roupas dos avatares, eu preciso proteger. A gente o ano passado só se falava em metaverso, esse ano já não se fala mais em metaverso. Então, todo dia é um desafio novo e eu acho que criar uma lei não é a saída, porque vai ficar velha. Eu acho que alterar o que já existe, sim, a prática e essas discussões do próprio mercado, uma união do mercado para normas, boas práticas. Uma autorregulação, talvez. Isso já acontece bastante com algumas questões específicas, né? Nós já tivemos, por exemplo, com relação ao uso de imagem, que também é uma questão que é discutida dentro do Fashion Law, né? A proteção das imagens, não só das criações autorais, mas das imagens, dos modelos, das personalidades, influenciadores. Já existiu aí alguma união entre todos aqueles que exploram imagens para criar uma autorregulamentação. É talvez um caminho para a área de moda, mas como é um mercado que tem muita concorrência, nem sempre é tão unido. Então... O próprio mercado de publicidade, enfim, o CONAR, teve uma questão de autorregulação importante que funcionou. Na moda, funciona muito bem. Eu participei de várias conversas iniciais com players do mercado e nunca se conseguiu avançar. Também tem uma questão assim de ego um pouco própria ali desse mercado, os estilistas que sempre, enfim, são grandes criadores e talvez não entrem num consenso, ali é complexo. Então, para tentar sintetizar a resposta da tua primeira pergunta, talvez criar um código de moda não seja realmente, não sei se é possível, e se for, se realmente resolve a questão dos conflitos. E tem a questão também territorial, né? Porque a gente tem uma legislação diferente e hoje a moda é cada vez mais globalizada. Com certeza. Então, antigamente, a gente tinha aquela questão, eram 6 meses, 1 ano para criar cada coleção, você tinha o lançamento da coleção de verão, você tinha a coleção de inverno, aquilo que demorava para chegar aqui, né? Aquilo que era criado na Europa, principalmente, né, na Europa, para chegar no Brasil,
demorava, você tinha acesso, até antes da internet, o acesso era através de revistas, então era tudo muito mais demorado, muito mais difícil a cópia. Hoje em dia é automático, né? Você tem o fast fashion que o André comentou, ele é lançado praticamente no mesmo dia, às vezes poucos dias depois do que é lançado numa marca de luxo, por exemplo, que demorou um ano para desenvolver aquilo. Então, é bem complicado. E aí você cria uma autorregulamentação dentro do Brasil, como fica para quem exporta, para quem importa, tem toda essa questão. Tem todos os problemas. Mas é controvertido e polêmico o tema. Claro que talvez haja pessoas que defendam que poderia ter, enfim, mas o fato concreto é que se alguém tivesse encontrado uma solução, ainda mais nesse contexto global, né, em que a informação é imediatamente disseminada no mundo inteiro, talvez a gente já tivesse isso em outros países, e não temos, essa aqui é a verdade. Agora, Rogério, respondendo a tua segunda pergunta, quer dizer, tá bom, então como é que faz para proteger? A receita é registrar mais, né, que você estava falando? Bom, tentar simplificar. Como a gente estava dizendo, quer dizer, é muito difícil proteger criação de moda, porque, de novo, não adianta só você ter a marca registrada do NPI, do nome, ainda que seja marca o que quer que seja. A lei de direito autoral, né, nos ajuda, principalmente para algumas criadores que fazem o croquis, que fazem o desenho. Então, se você quiser, você consegue, né, na Biblioteca Nacional, você leva ali aquele desenho aqui, você consegue ter uma prova de que realmente foi você que fez aquele primeiro desenho, que você fez aquele croquis. Então, eu já atuei em casos em que ter o desenho ou o croquis, a coleção inteira, de uma certa forma levada a registro para fins de direito autoral na Biblioteca Nacional, ou mesmo que os e-mails trocados das coleções, aquilo ali serviu como prova para dizer, olha, eu fiz primeiro. Essa ideia aqui foi minha, você que veio depois e copiou igual. Agora, mas também talvez isso não seja suficiente, né? Para tentar simplificar, e aí eu não sei se a Mari concorda comigo, eu diria o seguinte, uma coisa que tem funcionado muito nessa questão de coleções, né, como é que você faz para proteger uma coleção, é você no final ter ali um dossiê em que você escolhe, talvez não da coleção inteira, mas se você escolhe um ou outro produto icônico da tua marca, ou um ou outro produto que você acha que deve ser protegido, e aí você cria um dossiê em que você vai ter o registro ali de tudo como é que foi pensado aquilo. Então, as reuniões que teve para decidir aquele corte, aquela cor, os desenhos, e-mails trocados, de forma que você tem um dossiêzinho ali dizendo, olha o trabalho que eu tive no meu processo criativo. Interessante, né? Faz sentido. E aí você guarda aquilo. Se acontecer de um terceiro, depois que você lançou, numa segunda-feira, instantaneamente na terça já tinha alguém copiando e fazendo igual, isso acontece. Tá? A gente sempre teve situações, por exemplo, de grandes eventos midiáticos, é o caso, por exemplo, do Oscar, de eventos internacionais, em que alguém foi com um vestido, né, desenhado por um grande estilista especificamente para aquela situação, e no dia seguinte várias empresas de fast fashion já tinham aquele mesmo vestido vendendo na Zara. Isso é razoável ou não é? Isso dá para proteger ou não dá? E aí, enfim, voltando aqui no nosso exemplo, então a forma um pouco que talvez aqui ali os advogados, a indústria encontraram veja o que é importante, que você considera importante para proteger, uma bolsa icônica, um vestido diferenciado ou algo que seja muito representativo daquela marca, né? Tem algumas marcas que têm produtos que você já bate o olho e já sabe. Então, é uma tela C da Chanel, é a forma quadrada da Burberry, que são marcas que estão ali, que não é só apenas o símbolo, é o conjunto da coisa. Né? A estampa da Pucci, você sabe que... Exatamente. Que já é uma marca, né, registrada. E aí, se você for lançar um produto icônico, se a Prada, por exemplo, estamos dando uns exemplos de marcas estrangeiras, resolver lançar um produto que ela entende que vai ser um best-seller de venda, faça, então, um dossiê em que você prova que você fez. Se o terceiro, teu concorrente, né, for copiar, você vai inquirir e falar, não, isso aqui você está me copiando, eu que fiz. E no final do dia, quem no final vai dirimir essas questões, pode ser um juiz, pode ser um árbitro, pode ser um mediador, o que quer que seja, o que a gente normalmente observa ali é o seguinte: aquele que está sendo acusado da cópia, ele agregou valor naquele produto? Ou ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V? Ele fez igual? Ele só se inspirou realmente?
Então, na França, você pega alguns julgados que dizem, olha, você tem que ver naquele produto o esforço criativo do criador, de quem colocou o produto, se você consegue ver originalidade, ou seja, se realmente você só se inspirou, mas você fez uma coisa diferente, em que você vê que você fez diferente, que o designer contribuiu para que não simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Agora, veja, Rogério, essas questões assim, são bem limítrofes. E nós não temos muitos especialistas, não só no Brasil como no mundo, para dizer, afinal, o que é uma coisa, o que é outra. Não, e aí você ainda está tratando bem da questão da proteção da criação autoral, né? Mas a gente tem todo o resto, né? A marca, o trade dress, toda a questão da marca olfativa, tudo isso envolvido. E muita gente, é importante a gente colocar que a ideia ela não é registrável. Porque atualmente, quando a gente teve um crescimento muito grande do empreendedorismo, as pessoas elas estão criando cada vez mais. E uma pergunta que a gente sempre recebe é: eu tive uma ideia, como é que eu faço para proteger? Isso acontece em todas os segmentos, né? Não só na moda. Não só na moda. Eu tive uma ideia, como é que eu faço para registrar? Na moda, assim como nos outros segmentos, o que a gente faz? Não, uma ideia ela não é registrável, né? Mas eu posso registrar ou proteger alguns componentes dessa ideia. Então, eu tenho... Essa ideia, ela vai ter uma marca, vai ter um nome, vai ter uma logomarca. Isso eu consigo fazer o registro. Essa ideia ela vai ter uma metodologia diferenciada, eu consigo fazer o registro. E aí, tem um desenho diferente, eu consigo fazer um desenho industrial. Então, a gente analisa aquela ideia como um todo e indica os registros que podem ser feitos e as proteções que podem ser feitas, inclusive a questão do dossiê que o André bem colocou. Então, eu acredito que o investimento para esse tipo de proteção, ele não é alto. Não é um investimento alto, saber. Porque isso é importante você colocar. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu vou gastar com o registro da marca, eu vou gastar com desenho industrial, nossa, eu vou ter que fazer esse dossiê. Não é um investimento alto perto do resultado e da proteção que você vai ter no final. Então, eu acredito que um caminho para garantir essa proteção, ou até para se defender em caso de eventual discussão, porque você pode querer discutir se alguém estiver copiando, mas você, eventualmente, amanhã pode ser questionado por um terceiro por aquilo que você fez, que, na verdade, foi uma inspiração. Então, ter todo esse dossiê e essa preocupação em proteger e registrar aqueles componentes da ideia ou da criação que são registráveis é algo muito importante. Mas veja que tem uma complexidade, né, Rogério? Enfim, e essa coisa, na ideia, quando a gente criou o Instituto de Fashion Business and Law Institute aqui no Brasil, um dos nossos objetivos lá no início, nessa história de Fashion Law, 2011, 2012, 2013, era que a gente fosse capaz, inclusive, de formar pessoas, de contribuir para que pessoas pudessem depois serem peritos judiciais nessa área, pudessem opinar, né? Hoje, nesses casos que a gente está falando, quando tem questões de concorrência entre marcas, o juiz designa um perito e tal, que ele vai um pouco responder ali a quesitos para tentar responder essas questões que não são fáceis, né? Que nem sempre são fáceis. Né? Até um outro caso aqui, já que a gente está falando de casos que acabou até indo para uma arbitragem, foi uma situação de mercado que a gente passou no Brasil em determinado momento. Eu não diria que copiou, na verdade não foi uma cópia, na verdade foi uma tendência de mercado. Algumas marcas de moda, alguns estilistas passaram a se reunir dentro de um mesmo guarda-chuva num grupo de moda. Então, é o mesmo fenômeno que teve lá fora com grupos conhecidos no exterior, como é o caso da LVMH, que é o grupo da Louis Vuitton, com mais uma centena de marcas de luxo que foram sendo adquiridas aos poucos. É o caso do grupo Kering, que reúne Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, etc. Aqui no Brasil, em algum determinado momento, o mercado se organizou de uma forma a que fossem criados grupos de moda, ou seja, debaixo de um mesmo guarda-chuva, várias marcas de moda. E aí, por volta de um caso clássico de 2008, é que houve
esses grupos de moda acabaram comprando marcas que eram marcas que foram feitas por estilistas que vieram de icônicos. Então, por exemplo, uma marca Rogério Tucci. Então temos a marca Tucci agora. A gente não tem a marca Pucci, você pode ter a marca Tucci. E aí você registra... Pode dar uma cópia aí. E aí você registra a marca Tucci no INPI. Virou uma marca lá com teu nome. E de repente aquela marca foi depositada numa classe que permite você fazer roupas e vestuários, etc. Enfim. E essa marca fica muito conhecida. Você acaba virando um estilista muito conhecido, né? Você criou um produto icônico, um terno diferenciado, com uma tecnologia tal, e você virou um empresário de sucesso, um fashion designer que criou aquele terno. Bom, vem um grupo de moda e se interessa pela marca Tucci. Falou, opa, essa marca Tucci é interessante, né? Tá fazendo sucesso. Tucci, quanto você quer pela tua marca? Quero comprar o teu parque industrial, quero comprar todo o teu know-how, quero comprar a tua marca, né? E aí você dá um valor, vamos supor, 100 milhões de reais. Você vai vender tua marca por 100 milhões de reais. E aí você vendeu, perfeito. Normalmente, nesse tipo de contrato, você tem ali cláusulas que a gente chama de cláusulas de não concorrência, né? De non-compete, na expressão que a gente usa no mercado, e que por um determinado momento você não vai mais poder produzir. Só que, obviamente, tem um período que você fica liberado para trabalhar, e aí existia uma discussão que era o seguinte: quando você patrimonializa o teu nome, que é um patronímico, quer dizer, o teu nome, e vamos aqui, enfim, já que estamos falando, nossa audiência aqui, acho que a maioria de advogados, o teu nome é um direito personalíssimo, né? Você não perde nunca, não é algo transacionável, você sempre vai ser Tucci. Só que quando você transforma a Tucci numa marca de moda e vende, né, você vai ter algum tipo de restrição para voltar depois a trabalhar no mercado como usando aquela marca. Né? E a discussão era o seguinte: se aquele grupo de moda que comprou a marca, né, que é o que leva o teu nome, Tucci, né, se você depois, como estilista, resolver trabalhar e criar produtos numa outra empresa, numa outra marca, você pode usar esse nome Tucci depois? Porque acontece o seguinte: o que foi comprado, na verdade, pelo grupo de moda, é o ativo que é o teu nome, e é isso que eu comprei. O que vale é isso. O que eu paguei os 100 milhões não foi pela fábrica, não foi pelo know-how. O que eu paguei... Marca em roupa é tudo ou nada. Eu, inclusive, costumo dizer, por exemplo, podemos pegar o caso da Lacoste, né? Tem a Polo Lacoste, todo mundo conhece. Eu cheguei, inclusive, a despachar com os embargadores em cautelar pré-arbitral para dizer o seguinte: olha, existe aqui a Lacoste com jacaré ou sem jacaré. As duas feitas no mesmo lugar, com o mesmo tecido, pegue, tecido, é igual. Só que a com 100 jacaré custa R$50, a com jacaré custa R$350. A diferença é o nome Lacoste. Porque quando você coloca isso numa etiqueta, vale tudo ou nada. O que aconteceu? Vou voltar ao caso do Tucci. O Tucci vendeu a marca, mas depois de, vamos supor, 10 anos, você cansou de, 100 milhões não dá pra nada, eu vou querer voltar a trabalhar e tal, não sei o quê, e você cria uma outra marca, sei lá, chamada Mariana Valverde by Tucci. Tá. A Mariana é uma estilista, mas o teu nome tá lá. Quando você coloca esse by Tucci, aqui é para dizer que é feita por você. Aquele nome, ele é direito personalíssimo para identificar o autor, para identificar você que fez, ou ele é marca? É nome ou é marca? É protegido, é direito autoral ou é direito marcário? E aí não se tinha, no Brasil, discussões. Então, você tem vários estilistas de moda que ficaram icônicos, que são pessoas físicas que patrimonializaram o seu nome patrônico e venderam isso e depois quiseram voltar para o mercado. E havia uma discussão se podia ou não podia. E no final, se puder, o que você vendeu? Porque aquele valor que foi pago pelo grupo foi para o uso exclusivo daquela marca. Né? Então não pode depois... Se você depois, Tucci, volta e cria um outro produto com o nome Tucci, você está exercendo uma concorrência desleal com a própria marca que você criou e vendeu por 100 milhões. Mas veja, isso que eu estou colocando aqui, que parece relativamente óbvio, não é tão óbvio assim num cenário em que você não tem precedentes com relação. E claro. Né? E não tinha precedentes no mundo. E hoje me parece que aqui ali já tem um pouco de precedente. Quer dizer, veja, se você resolver criar um produto que é o teu nome e vender, saiba que depois, se você quiser voltar a ser, vai ter restrições. Não é que você não vai poder trabalhar. Vamos supor que o Tucci só sabe fazer roupa estilista. Eu falo, olha, eu tenho direito constitucional ao trabalho, a única coisa que você fazer, ok, você pode ser estilista da Gucci, você pode ser estilista da Prada, mas você não pode mais se apresentar no mercado vendendo produtos com a marca que você vendeu, Tucci. Mas veja que tem ali uma discussão e uma linha tênue. Né? Sim, sim.
eu entendo que certos níveis de especificidade e cláusulas perpétuas podem ser dentro da sua especificidade. Como no teu exemplo, esse estilista Rogério Tucci poderia seguir para outros caminhos, até dentro da moda, mas não uma coisa que rivalizasse com aquela marca que ele vendeu. Usando aquele nome como marca, né? Exato. Mas a discussão era, é nome ou é marca? Sim. É direito autoral ou é propriedade industrial? É propriedade industrial ou direito personalíssimo, ou é né? personalíssimo. Porque Quanta coisa. Exatamente. É complexo. A gente está citando alguns casos, acho que ficaram muito conhecidos, um pouco para exemplificar os desafios que a gente tem nessa área. Claro, né, mas é assim que a gente acaba aprendendo, que né? a gente chama... São nesses conflitos que a área vai se sofisticando. E eu acho que mais recentemente outros desafios se colocaram. Acho que a Mariana até colocou a questão do meio ambiente. Quer dizer, hoje um dos grandes desafios, não só de grupos de moda, mas até de pequenos estilistas, é a tal da sustentabilidade. Como é que você faz uma moda sustentável? O que é fazer uma moda sustentável? É viável financeiramente? Porque você já tem várias marcas nacionais que fazem realmente uma moda sustentável no seguinte sentido: no processo criativo dela, na cadeia toda, tem uma preocupação da questão do reuso, da água que você utiliza, do material que você utiliza. Então tem que ser um material que tenha vindo de reflorestamento. Você tem toda uma gradação e regramento para que isso não agrida o meio ambiente. Enfim, uma série de questões. A questão é, o preço final desse produto, ainda hoje, ele é mais caro do que aquele que não obedeceu esse processo sustentável. E aí, como é que você consegue fazer uma moda sustentável, democrática, acessível? Essa é uma outra dificuldade também. O fast fashion pode ser sustentável? Né? É uma grande discussão. No começo, André, você tinha falado que você ia falar de slow fashion. Na verdade, são alguns conceitos que o mercado utiliza, de slow fashion e fast fashion. Grosso modo, enfim, tentando mais uma vez ser um pouco mais didático, slow fashion seria uma moda mais autoral. São pequenos estilistas, eu estou falando pequenos, mas que na verdade nós temos grandes estilistas que fazem uma moda autoral slow fashion. O que é o slow fashion? É uma moda mais customizada, não tem uma produção um pouco mais controlada, pode ou não ser algo sob medida ou feito específico para você, mas numa quantidade em que você consegue observar ali que tem um trabalho quase artesanal do criador. Tá. Né? Artístico, né? Um trabalho artístico. Então é slow fashion de moda slow, devagar, customizada, que é utilizado muito também do conceito de luxo, né? Lembrando que quando a gente fala em moda ou marcas de luxo, a gente está falando em exclusividade, a gente está falando em pequenas produções, algo que gera e que mexe com a vontade das pessoas a pertencer a um grupo, enfim. Então o slow fashion está mais voltado a uma questão mais exclusiva, mais autoral, mais customizada. Em oposição ao fast fashion, que seria uma moda rápida, né? Num conceito em que você faz uma moda em larga escala, uma moda mais acessível, em tese mais barata ou mais democrática. Mais descartável também. Né? Mais descartável. E aí que vem a questão do fast fashion com descarte. Sim. Tá. Uma moda mais em larga escala. Então você tem aqui no Brasil várias empresas que operam nesse modelo fast fashion, até marcas internacionais. Agora, mais recentemente, está vindo uma marca sueca muito conhecida chamada H&M, que vai passar a operar no Brasil através de 2025 e que a gente considera que opera nesse modelo fast fashion. Baratinha, né? Essa questão também do barato e caro é outro também conceito que é polêmico, porque às vezes tem uns que falam, não é tão barato assim. Né? Com a concorrência chinesa também, o que era barato, né? Porque antigamente você falava, H&M, Zara, é uma moda barata, né? Um fast fashion. Aí vieram as chinesas, Shein e Companhia Limitada, que estavam mais baratas do que Zara. Hoje, com a questão do imposto, eu já não sei mais como está. Então, mas é considerado uma moda barata se você comparar com o mercado de luxo e com a maioria do slow fashion, que tem essa questão do custo também, né? Porque o custo de desenvolvimento de uma estampa exclusiva, de um design exclusivo, de uma modelagem exclusiva, isso tudo é um custo, com certeza, maior.
O fast fashion pressupõe essa questão de moda rápida, que também rapidamente vai ser substituída. Essa coleção que foi lançada agora esse mês, daqui a 3 meses já é outra completamente diferente. Então é algo rápido que muda rápido. Diferentemente... Às vezes aquela tendência de moda, né? Todo mundo quer usar, depois ninguém consegue mais olhar. Isso acontece muito no fast fashion. Diferentemente do slow fashion, que traz em si um conceito de mais atemporal, que dura mais, é mais exclusivo, enfim. Agora, a moda também, mais um assunto, um tema polêmico e um desafio muito grande para a questão da moda. Essa questão da precificação que a Mariana colocou, todo mundo, enfim, quem está nos ouvindo talvez tenha visto a polêmica da lei, que foi agora a questão das blusinhas, né? Dos valores. A taxa da blusinha. A taxa da blusinha. Sem querer entrar em polêmica de quem está certo e quem é errado, mas na verdade é o seguinte, há um desafio muito grande da moda, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, de como é que você torna a concorrência mais leal no seguinte sentido. Veja, tem um argumento aqui de quem faz moda nacional, dizendo que para você fazer moda nacional, das marcas nacionais, você tem um custo muito grande. O custo Brasil é significativo. Isso vale não só para moda, para varejo têxtil, mas para vários segmentos. Mas no caso da moda, quer dizer, você tem toda uma questão de imposto, você tem uma questão de materiais, você tem uma lei trabalhista mais forte do que em outros países. Como é que você concorre, por exemplo, com a China, que talvez não tenha nem essa carga e nem esse cuidado trabalhista, e você importa aqui, quer dizer, você não está comparando banana com banana, quer dizer, a concorrência está desigual. Esse é o argumento, grosso modo, estou aqui simplificando, de muitas marcas nacionais, e às vezes até empresas grandes. Falam, eu que estou empregando aqui no Brasil, eu que estou pagando imposto, eu que faço tudo certinho, não consigo fazer o preço e estou concorrendo com alguém que, de repente, uma empresa que pode até ser acusada de trabalho escravo num país que não cumpre nem direitos humanos, quanto mais leis trabalhistas. Esse é o argumento que eles utilizam, né? Por outro lado, você também pode se colocar no lugar do consumidor, e o consumidor quer preço mais barato, quer tecnologia, não está interessado. Enfim, ele no final do dia é o seguinte, tem uma igual a outra, uma custa 5, outra custa 50. E aí? Né? Então... Ou a 5 cabe no meu bolso, a 50 não. Então agora eu não vou poder mais comprar a minha blusinha. Tem complicado. Argumento. E às vezes, veja, são coisas, marcas concorrentes, que têm a mesma, como é que eu vou dizer, o mesmo appeal, para usar uma expressão, a mesma qualidade. Então não é que eu estou comparando algo que foi feito bom com algo mais barato, que é de qualidade ruim. Não, é de uma qualidade boa, né? Então vejam, são questões muito complexas. Essa questão de precificação, de importação de produtos de moda, de taxação. Essa taxação que foi feita para empresas de varejo têxtil, ela é adequada ou ela não é adequada? Você deveria ter um imposto maior para prestigiar a indústria nacional, ou você tem que pensar só no consumidor e baixar o imposto para você ter uma maior concorrência? Será que realmente o valor, o ganho, o lucro das empresas locais está adequado, ou realmente elas deveriam reduzir a margem para poder concorrer? Vejam, questões que... Extrapola até o jurídico, né? Viram questões puramente econômicas, né? E políticas. Sim. Enfim. Mas também é um desafio para esse mercado. O varejo têxtil, principalmente depois da pandemia, tem enfrentado desafios. Eu acho que o mercado tem patinado um pouco no sentido de que, embora tenha um mercado consumidor relevante, mas assim, as performances que você vê de marcas de moda, principalmente no middle marketing, não estão as maravilhas que eram antes da pandemia. Mas veja como não é que é polêmica, é um pouco sofisticado também você colocar todos no mesmo nível, porque se você pega marcas de luxo, já é um pouco ao contrário, porque as grifes de luxo talvez passem um pouco mais à margem dessa crise e continuem performando bem. Também tem os seus ciclos, né? Quer dizer, na pandemia houve um aumento, crescimento de 2 dígitos de marcas de luxo, todo mundo querendo consumir marcas de luxo. Talvez agora tenha tido uma queda, uma certa acomodação do mercado, mas é um mercado que não sofre tanto quanto sofre empresas de marca de moda que operam no que a gente chama de middle market, ou mesmo as empresas de fast fashion. Esse é um problema de crise do mercado da moda. Por outro lado, o copo meio cheio, né? Nós estamos num país que a gente consome muita moda. Sim. O brasileiro gosta de se vestir bem, gosta, né, consome muito cosmético, é um dos países que mais faz botox, que tem um dente bonito, que gosta de estar cheiroso e gosta de estar bem vestido. Então é um mercado consumidor pujante, o que faz com que, apesar de todas as dificuldades, tenham empresas de fora aqui e ainda empresas brasileiras muito resilientes e continuando apostando no mercado brasileiro.
E para quem quer começar a trabalhar nessa área, para quem quer migrar de área e ter mais atenção para fashion law, para direito da moda, que conselho vocês dariam? Que conselhos vocês dariam? Bom, eu vou dar 2 aqui, aí o André complementa, né? O primeiro é conhecer o mercado de moda, né? Se você quer atuar com fashion law, você tem que conhecer o mercado de moda como um todo, né? Um pouco desses desafios do que a gente falou, da realidade, das projeções, isso é extremamente importante. O segundo conselho que eu dou é escolher uma área do direito para atuar dentro do fashion law, né, e com moda. Porque, como a gente colocou aqui, as questões elas são muito dinâmicas, você tem atualização todos os dias. Então, é importante escolher uma área. Eu vou para a área de propriedade intelectual e vou me atualizar em tudo que eu tenho aí para atender o mercado de moda dentro dessa área. Ou eu vou para uma área tributária, né? Porque os desafios dos tributos nessa cadeia são enormes. Então, vou escolher o tributário. Ou trabalhista, vou cuidar. Eu acho que é importante focar. Porque as pessoas, muitas vezes, eu quero trabalhar com fashion law. Tá, mas você tem uma especialização além do fashion law? Você tem em alguma outra área do direito? Você conhece o mercado de moda? Isso é importante. Não, porque é um segmento que ele é pequeno, né? Exatamente. Você dificilmente vai conseguir se atualizar em todas as áreas para atender esse mercado. É importante conhecer o mercado como um todo e os desafios, mas escolher uma área aí dentro dessas todas voltadas para o mercado de moda. E eu falei que eu ia dar 2, mas lembrei de mais um que eu acho importante, mais uma dica que eu sempre dou. Fazer uma especialização ou uma pós-graduação em fashion law. Hoje nós temos já excelentes cursos de especialização e de pós-graduação em excelentes instituições. Eu não vou colocar aqui porque eu dou aula em 2, não vou colocar os nomes para não fazer propaganda, mas colocando o Google, como até a gente estava comentando antes de começar, tá lá, tem nas melhores instituições do Brasil, tem tanto online como presencial, tanto a parte teórica como a parte prática, que hoje as instituições têm investido nessa parte prática, porque lá atrás a gente trouxe bastante teoria, mas hoje as pessoas sentem necessidade de entender como é essa atuação na prática. Então, é isso, é o curso, escolher uma área específica aí dentro do fashion law e pesquisar e entender a necessidade do mercado de moda. Um recado que eu sempre dou, e a gente recebe, tanto eu quanto Mariana, semanalmente currículos de pessoas querendo trabalhar nos nossos escritórios com Fashion Law, e pode ser que tenha mudado um pouco isso, mas às vezes as pessoas têm uma visão um pouco distorcida do que é trabalhar com Fashion Law. Algumas pessoas, ainda mais umas novas, estão em graduação, poderiam achar que, a gente até comentou no início, né? Falar, trabalhar com Fashion Law aí nos desfiles de moda. Eles dizem, olha, pode até ser, porque como a gente atende as empresas de moda, você acaba recebendo convite para eventos de moda, etc. Mas, na verdade, é trabalho duro e trabalho jurídico, é agregar valor jurídico a um negócio. E para você agregar valor jurídico no negócio, você tem as áreas do direito que tratam de questões práticas de áreas de desafios como qualquer outro setor. Então, é o setor trabalhista, como a Mari colocou, ou de propriedade intelectual, que a gente acabou falando bastante aqui, já questões tributárias, e tem esses novos nichos que vão surgindo, quer dizer, questão ambiental é muito importante também, de sustentabilidade, questão contratual. Tem advogados, por exemplo, que atuam muito, a gente também, são especializados em digital influencers. Então, você entender como é que as redes sociais hoje trabalham essa questão dos conflitos, porque eles existem entre os digital influencers, as marcas e as plataformas. Como é que as big techs trabalham com isso? Como é que TikTok, Instagram, que é do grupo Meta, e outras redes sociais trabalham essa questão de monetização em cima? Então, você precisa ter um conhecimento ali grande de questões contratuais, questão de direito civil, questão de direito comercial e outras que não estão naqueles diplomas legais, e que você vai construindo ali um precedente da forma de melhor proteger ativos ou ideias, que tem que ser ideias materializadas, como diz a Mara, não basta só você ter a ideia. Na moda, quando você cria um produto, você tem uma ideia de fazer uma bolsa, um vestido. Não adianta você ter ideia, tem que ser o que a gente chama de ideia materializada. O que é ideia materializada? É o desenho, é o croquis, é a cor, aí você consegue começar a tentar proteger. Então, você tem, me parece, aí, um universo infinito de possibilidades em que você pode trabalhar usando
a tua experiência jurídica para agregar valor nesse mercado da moda. Agora, como a Mari muito bem colocou, também não dá para você fazer tudo. O importante é você conhecer muito bem o business, então você vai ter que entender, mas não é entender só de roupa bonita ou de desfile, é você entender... Não só do glamour, né? Não é só do glamour, é você entender o processo criativo, é você entender os problemas que tem no chão de fábrica, é você entender a cadeia de varejo têxtil. A moda tem essa coisa do glamour que faz parte, mas é uma indústria, né, muito bem organizada, que gera bilhões de reais e trilhões no mundo inteiro, emprega muita gente no Brasil e tem todas as suas questões e problemas como qualquer outro setor. Então, você entender muito da cadeia produtiva, do varejo têxtil, do mercado é importante. E mais importante ainda, como a Mari colocou, escolha um tema, uma vertente, uma questão e se especialize nela. Então, se você gosta de tributário, por exemplo, vá ver quais são as dores tributárias desse mercado de moda. Se você trabalha com direito trabalhista, a mesma coisa. Ou nessas novas áreas ou assuntos que estão aí na ordem do dia, envolvendo Big Techs, envolvendo redes sociais, envolvendo digital influencers, né? A gente tem aí uma série de digital influencers específicos da coisa de moda. Existem problemas todos os dias. Existem questões contratuais todos os dias. Existem problemas de direito de imagem todos os dias. Então, societários, problemas societários também, que a gente acabou não tratando, estruturação societária... que também acaba linkando com o tributário. Tem bastante coisa aí. Tudo isso são áreas que as pessoas podem trabalhar. Então, realmente, é um campo muito fértil de trabalho nesse setor da moda. Nós somos suspeitos para falar, obviamente. Imagino. Há muitos anos, mas somos entusiastas da área e realmente incentiva as pessoas a seguirem para essa área tão fascinante. Que conversa esclarecedora. Prazer. Se deixar, a gente fica falando aqui por 5 episódios. Não tenho dúvida. Poderíamos ir bastante ainda. Falar de tanta coisa, é um mercado tão amplo, são tantos temas, enfim. Uma nota final antes da gente encerrar? Olha, quer falar mais alguma coisa? Eu vou acabar emendando aqui mais assunto. Eu gostaria de agradecer vocês abrirem esse espaço para tratar de um tema tão atual, um tema que cresce. E muito feliz de estar aqui junto com o André. Nós trabalhamos bastante juntos e é um prazer falar sobre esse tema. Queria agradecer mais uma vez você, Rogério, e a ASP por nos dar esse espaço. Faço coro aqui a Mariana. Rogério, muito obrigado. A gente teve a felicidade de fazer esse projeto da revista da ASP, né, que está aqui, para quem não viu, ó, número 62, né? E que a gente teve expoentes da área escrevendo, até desembargadores. Vejam que felicidade nossa, né? Que no início, juízes e embargadores falaram, esse negócio de fashion law, isso não é importante. E hoje nós temos embargadores escrevendo sobre o assunto, dando decisões bem fundamentadas sobre essas questões que são tão complicadas. Então, para a gente é uma alegria que a ASP também tenha aberto aqui o seu espaço para nos receber, para falar desse assunto, não só no projeto da revista e agora também no ASP Talks. Então, muito obrigado, Rogério. Espero aí que nossos ouvintes, a nossa audiência tenha gostado do nosso bate-papo. Prazer é nosso. Longa vida ao Fashion Law. Nós temos aqui compromisso na ASP que isso não seja uma coisa efêmera. A gente vai procurar sempre voltar a tratar de um tema tão interessante, tão importante numa indústria tão relevante quanto falado. Mas por hoje é isso. Muito obrigado à nossa audiência. Até a próxima e um grande abraço.